Histórias de Missão. O percurso de missionários, testemunhos de milagres e vidas transformadas. Você confere agora no programa Histórias de Missão. Olá, estimado ouvinte, boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma edição do seu programa Histórias de Missão, aqui na Sintonia da Esperança 93.9 em FM. Já sabe, amado ouvinte, que quando está no ar esse programa você terá testemunhos e também todo o percurso de mais um missionário convidado deste programa. Eu sou Adérito da Silva, seu amigo e companheiro na condução deste programa, que tem a coordenação da Ana Miguel. Durante aproximadamente uma hora estaremos juntos para levar até si mais uma história de missão, mais um missionário, um servo de Deus que vai partilhar a sua experiência consigo, amado ouvinte. Por isso convidamos-lo a manter-se bem ligado, bem sintonizado aqui a 93.9 FM. Olha que esta é a Rádio Adventos e o programa Histórias de Missão tem a função de levar aquela história surpreendente de pessoas que doam suas vidas para alcançar outras vidas. Pessoas também que estavam no fundo do poço e encontraram em Jesus razão para se reerguer. E atenção que você é o meu companheiro para então estar por dentro de todo o percurso de missão do nosso convidado de hoje, que é o pastor Isaac Manuel, da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Luanda. Ele tem a responsabilidade de cuidar das ovelhas da Igreja Central. Estimado ouvinte, já sabe que o programa de hoje está imperdível, por isso já siga a nossa página no Facebook e também o canal no YouTube, inscreva-se, partilhe e podes então fazer isso com seus amigos e familiares. Também estamos no Instagram e você pode pesquisar por Rádio Adventos. E também sabe que você pode ouvir-nos online em qualquer parte do mundo. Para tal, somente acesse o nosso site www.radioadventos.ao e você estará por dentro de tudo o que acontece nessa estação emissora. Amado ouvinte, vamos à saudação musical. Vamos abrir o programa de hoje com o hino favorito do nosso convidado, pastor Isaac Manuel, que, olha, ele ama o hino número 510, Meu Jesus está chamando. Ouça esse hino e depois dele nós voltamos então para a conversa com o pastor Isaac Manuel. A sua atenção. Jesus está chamando, com amor me convidando, sua voz solicitando, venha a mim e segue-me. Minha cruz eu tomo e sigo. Jesus eu sempre sigo, onde fora Ele eu sigo, seguirei a meu Jesus. Se o caminho for custoso e o trabalho muito penoso, mesmo assim fico animoso quando sigo a meu Jesus. Minha cruz eu tomo e sigo, a Jesus eu sempre sigo, onde for
sua luz brilhante, sempre avanço triunfante, quando sigo a meu Jesus. Minha cruz eu tomo e sigo, a Jesus eu sempre sigo, aonde for a Ele eu sigo, seguirei a meu Jesus. Pelo vale Cristo guia, quando fraco me auxilia, minhas dores alivia, seguirei a meu Jesus. Minha cruz eu tomo e sigo, a Jesus eu sempre sigo, aonde for a Ele eu sigo, seguirei a meu Jesus. E depois deste hino, estimado ouvinte, que carrega uma mensagem muito importante, é o chamado de Cristo, e você também, claro, é chamado aqui a apoiar a Rádio Adventos, a ser uma mão ajudadora, é chamado também a ouvir esse testemunho, o percurso de missão do nosso convidado, pastor Isaac Manuel, e você também é chamado a seguir as pisadas de Cristo. Agora sim, nós vamos então à conversa com o nosso convidado, pastor Isaac Manuel. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Histórias de Missão. Boa noite, boa noite. Pastor, como é que está? Bem disposto para esta conversa? Estou. Muito obrigado por esta oportunidade. Estou bem disposto. Estou aqui para compartilhar a nossa experiência. Muito bem. Pastor, normalmente o nosso estimado ouvinte já tem o conhecimento que quando começamos há uma pergunta muito importante. O estimado ouvinte quer saber como tudo começou, na verdade. Antes disso mesmo, de responder essa primeira pergunta, como tudo começou, no caso, quando é que começou a surgir o chamado, não é, para essa missão de conduzir ovelhas. Antes mesmo, gostaríamos de saber quem é então o pastor Isaac Manuel. Muito obrigado pela oportunidade que me é conferida e muito obrigado a todo ouvinte que estará conectado para ouvir essa história, essa experiência. Obrigado por me escolher para este momento. Sei que já me convidaram muitas vezes e eu nunca tive esse tempo. Pela graça de Deus, finalmente chegou o dia. Tudo tem seu tempo determinado. Amém, amém. Sim, bom, eu sou o Isaac Manuel, mas eu nasci numa pequena vila próximo da Missão Católica, isto no Quale, e no município de Calandula, província de Malange. Eu nasci já no berço adventista. Meu pai era responsável de uma sinagoga, digamos assim. Cuidou da igreja durante um longo tempo. Eu cresci vendo meu pai a cuidar da igrejinha lá da aldeia. Certo. E éramos 4 pessoas. Eu fui o único homem. Cresci no meio de 3 meninas. E então, neste momento somos 3. Sou, neste momento, casado. Casei-me com a Madalena Manuel, que também, neste momento, carrega o nome de Madalena Manuel Gonga Manuel. Temos 8 filhos, pela graça de Deus. Amém, amém. 2 meninas e 6 rapazes. A nossa conversa já começou aí bem, pastor. Agora aqui vamos então procurar saber, antes mesmo de começar, já bem do início, tomamos o conhecimento que o pastor, na verdade, nasceu na missão mesmo também. Sim. Isso é muito bom. Mas era, estava
A Missão Adventista, eu creio que dista a 8 quilômetros e nasci mais próximo da Missão Católica. Ah, ok. Muito A Missão Católica são apenas uns 500 metros. E já agora, pastor, atualmente dirige a Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Luanda. Exatamente. É uma igreja grande, pastor. Uma igreja grande. Como é que é o desafio? Uma igreja desafiadora, complexa, multicultural. Ser pastor dessa igreja é mesmo um assunto não de pouca monta, Pois é. mas eu carrego a promessa. Muito bem. Amém, amém. Por agora vamos então procurar saber como tudo começou. Como é que começa então o seu chamado? Bom, como disse, eu nasci numa família já adventista. Logo na minha infância, o que eu recordo é meu pai a me levantar de madrugada para estudar a palavra. Na altura, éramos carregados para ir à igreja e tínhamos que caminhar às 5 da manhã. E depois chegava uma época de congressos, éramos transportados, carregados para ir à missão adventista para assistir o congresso. E então, quando eu atingi a idade de 9 anos, já fui chamado para ser vice-secretário da escola sabatina. Amém, pastor. Começou muito novo. Sim, é aí onde começou. Quando? Aí comecei, mas antes de ser chamado para o secretariado da escola sabatina, eu já era corista. Ah, muito Assim bem. mesmo aos 6 anos, Já 7, cantava no 8, sim, começamos a cantar no coro. E então, como meu pai era o responsável da igreja e ele necessitava de ajuda, quando eu comecei a ter noções de leitura, então fui chamado para responsabilizar a escola sabatina como vice-secretário. E aí então o tempo foi andando. Chegou uma oportunidade em que eu tinha que ser registrado. Você sabe que houve uma época em que as pessoas gostavam muito de diminuir a idade. Certo. E então o desejo também não me faltou. Mas aí o meu pai me disse, não, você não pode diminuir a idade. Você necessita completar 18 anos o mais rapidamente possível. Por quê? Porque era desejo do meu pai que eu fosse ao Bongo para fazer o curso de teologia. Muito bem. Já que eu estava a auxiliar nas atividades eclesiásticas. Aí aos 9 anos, então, comecei com o trabalho, passei a ser vice-secretário, depois secretário da escola sabatina, e depois fui mesmo diretor da escola sabatina. Aos 12 anos, meu pai disse que eu tinha que me ocupar agora com o culto solene. E aí, quando completo 13 anos, fui batizado, já que a pessoa não podia usar o púlpito sem passasse pelas experiências das águas batismais. Então, eu passei um ano, antes mesmo de ser batizado, passei um ano, apesar de ser filho de um pai adventista ou de uma família adventista, eu passei pela classe de ouvinte. Um ano, depois da classe de ouvinte, passei para a classe batismal, mais um ano. E depois disso, então, eu fui batizado aos 13 anos. Okay. Logo após o meu batismo, então, meu pai me entregou a tribuna. Aí eu comecei a pregar no culto solene. Aos 13 anos, aí... Então, esse desejo começou a desabrochar, o meu desejo de ser pastor, mas eu nunca me sentia assim, ser pastor. Não sabia que eu seria mesmo, de verdade, pastor, porque o meu desejo era ser doutor. Ok, era já aí começar. Sim. Qual era o sonho? Exatamente, antes meu mesmo? sonho é quando vivi doutor Antônio Agostinho Neto. Então, eu quero ser doutor como Antônio Agostinho Neto. Ok. E aí então começou. Só que quando completo 14 anos, eu tinha que sair da minha aldeia para continuar os estudos. Porque na altura era primeiro, como se chamava, primária, depois era para o ensino secundário na altura. Secundário na altura chamava-se quinta classe até sexta. Ok. Sim, então na minha aldeia não havia essa classe. Eu tinha parado por algum tempo e depois tive que viajar para a província. Já na província eu estava com 14 anos. Aos 14 anos então, estudei, passei a quinta, sexta e depois surgiu
a oportunidade de vir à capital para preparar-me. Já sabe como é que era, a vida era muito difícil lá na província, e vim aqui à busca de algumas condições que é para eu conseguir então frequentar o liceu. Na altura o liceu era uma grande classe, a sétima classe. Pois. Sim, então, no regresso, é bom eu avançar com as datas. 82, quando eu fui batizado. 84, então eu venho para a cidade de Malache. 87, eu venho para Luanda para procurar condições de vida, a fim de regressar e retomar os estudos. Aí eu sou apanhado pelo exército para ir para cumprir o serviço militar com 17 anos. Então, durante um tempo fiquei na província do Kwanza Norte, na zona do Danjamenha, e vi surgiu uma oportunidade de eu ter que regressar a Luanda. Aí eu regressei a Luanda. Em Luanda, então, minha vontade era servir o exército, mas depois também continuar com os estudos. Certo. Aí não tive oportunidade. Não deu certo. Não deu certo. E assim, então, no ano seguinte, 88, eu fiquei abrangido e pronto, não consegui continuar com os estudos. Aí o sonho de ir ao Bongo começou a se apagar. A fé começou a esmorecer um pouco. E então o tempo foi passando. Para ir ao Bongo a pessoa tinha que cumprir o serviço militar, não tinha como passar. E aí então o meu desejo de ser pastor começou a desaparecer. O tempo foi passando e então achei melhor começar a servir o Senhor de maneira voluntária. Na altura era ser como leigo nesse caso. Entrei na Igreja Central de Luanda e eu comecei a frequentar as classes progressivas, comecei a atender a leitura do ano, comecei a assistir os programas jovens, e aí foi. Depois de ser investido nas primeiras, segunda, terceira estrela, fui para o amigo, companheiro, pesquisador, excursionista, guia, enfim. Aí então começa o meu envolvimento na igreja local. A igreja, não sei o que viram em mim, eu fui chamado para ser vice-secretário da JA. O clube de jovens adultos, não é? Sim, na altura ainda. Na altura ainda era JA. JA. Sim, JA. Então eu fui ser vice-secretário da JA. Somente era JA na altura. Vice-secretário foi em 88. Entre 88 e 89. Passo a secretário, que vai me levar até 90. No ano 90, nós tínhamos como diretor, na altura, chamávamos Tio Jolie. Assim que ele sai, ele me deixa o seu equipamento. Aí eu coloco a sua camisa e a sua faixa. Então eu era o magnata, nesse caso, da juventude. Certo. Sim, no ano 90, 91, eu trabalhei como secretário. E já de 91 para 92... Então, sou chamado para assumir a juventude como diretor. Sim. Aí, como diretor, eu comecei a me envolver ativamente nas atividades. Então, comecei a me lançar na obra de todo o coração. Mas sempre em metade, porque o meu desejo estava sendo amputado de ser doutor. Porque a pessoa tinha que estudar. Certo. Só crescia, nesse caso, na matéria da fé, mas academicamente eu estava estagnado. E aí, então, passou o tempo. Em 93, houve a grande revolução na minha vida, na vida da igreja, assim como na vida do país em si, em termos da igreja. O que vai acontecer? Em 93, eu deixo o departamento da juventude. Por quê? Porque como eu gostava de fazer assim, coisas extraordinárias, coisas que nunca são realizadas. Então, o que tinha que fazer? Eu tinha que contactar qualquer pessoa que viesse na igreja. Toda visita que viesse, olha, veio um brasileiro, eu ia lá, colhia em Globo a informação. E num dia desse veio um casal, o casal Lopes. Então, eu fui visitar o casal. Quando cheguei, a esposa ofereceu o almoço, a mesa, comemos muito bem. O esposo depois foi embora para o trabalho. Eu fiquei com a esposa. E aí começamos a conversa. Então, eu fui com minha intenção de convidá-la para a igreja, para partilhar uma experiência nos programas jovens. Certo. Porque nós ativamos a juventude. O culto jovem para mim era muito importante. Nós dizemos assim, a JA é a igreja dentro da igreja. Amém. Então, a gente tinha que fazer tudo por tudo para inspirar os jovens a entrar
na igreja no culto da tarde. Amém. Então esse é o meu desejo. Só que nessa conversa, então, eu solto a língua perguntando à mulher se ela tinha conhecimentos na área dos desbravadores. Certo. E ela ficou assim, emocionada e disse, não, espera aí. Ela foi ao quarto e trouxe a sua maleta. Ok. Quando abriu a bala, estava todo o equipamento do desbravador, Desbravadores. havia tudo. Eu fiquei encantado. Então eu perguntei, pode nos ajudar? Ela disse, sim, pode. Ok. Então o assunto ficou fechado. Isso era nos meados de maio. Aí o tempo foi passando, eu não podia entrar em cena, a juventude já estava a entrar em mutação nesse caso, havia aquela situação de organizar a juventude por faixas etárias. Certo. Então nós na altura éramos os tições, depois os desbravadores, companheiros e sêniores, assim. E eu, como diretor da JA, você escolhia as pessoas, mas não funcionavam. Você instruía, não funcionava, não havia quem pudesse estruturar bem esses clubes na altura. Então eu não podia entrar em cena como diretor JA. Em setembro eu termino, cesso das minhas atividades e sou eleito então para diretor do Clube dos Desbravadores. Muito bem. Essa senhora que foi contactada é eleita como diretora associada. Amém. Então agora sou eu já o diretor do clube, não vou mais permitir que o clube seja apenas nominal. Aí eu vou para a sua casa, lhe transmito a novidade. E então ela com o marido começam com a preparação da igreja. Depois de tudo, então o Clube Palanca Negra começou. Quando começou, então a revolução também surgiu na igreja do 27º dia. Aquela inspiração, a juventude que estava assim mórbida, começa a levantar as nossas marchas, então o povo despertou e então houve um grande movimento na década de 90. Década de 90, atenção, queria esse ponto aqui porque o casal que o pastor faz referência, o casal pastoral Lopes, já passaram por esse programa Histórias de Missão, quando da celebração dos 30 anos de existência do Clube Palanca Negra. Exato. E o pastor foi um dos fundadores. Sim. Pois é, muito bem. Sim. Porque eles até já esqueceram esses detalhes que eu estou a contar. Quando eu falei neles, já não fazia a menor ideia. Eu tive que dizer, não, foi assim. Então, nós recorremos a eles porque eles tinham já experiência. Exatamente. Porque é um casal vindo do Brasil, e o Brasil, o clube já estava avançado. Sim, estavam desde 1950 para 1993, imagina o distanciamento. Então, por isso os convidamos, então, mas nesse momento, como disse, não gostava de dirigir um departamento assim e ficar de maneira como está. Fui eleito, estou aí e depois sou como nome, não sou muito dessa natureza. É uma linha que diz assim, há líderes que fazem acontecer as coisas. Se bem, alguns só seguem os eventos, mas há aqueles que fazem acontecer as coisas. Então, é muito bom quando nós fizemos acontecer as coisas. E nesse caso, então aconteceu. Agora as pessoas estão a me chamando então para ser pastor. Nessa época em que houve aquela grande revolução. Nessa grande revolução. Mas eu não quero ser pastor, porque eu duvido que eu tenha vocação na linha pastoral. Não, você deve ser pastor. Não, eu não. E porque também tinha que ir no AMBO, e no AMBO você entrava com a 6ª classe e saía com a 6ª classe. E eu não queria isso. Então eu esperei que alguém me fizesse o convite para ir em Colônia, ou na Alemanha, ou no Brasil para estudar. Ninguém me convidou. E então o desejo foi. Aí veio o meu desejo inato. Meu desejo inato é ser empresário e ajudar a igreja. E aí surge a pergunta, pastor, porque todo esse percurso que conta até agora está muito ligado à igreja. Estou ligado à igreja. Muito ligado, porque nasci numa família também cristã, adventista do 7º dia. Exatamente. Mas e agora, o que fazia? Já que toca nessa questão de queria ser empresário para ajudar a igreja. Então o que fazia, não é? Fora deste circuito. Essa aqui é a grande questão mesmo. O
O que eu fazia? Eu fazia o quê? Eu fazia minhas vendas ambulantes. Ok. E porque não podia estudar, não podia trabalhar, então fazia as vendas ambulantes. E nas vendas ambulantes é onde as pessoas podem encontrar vida. Certo. E aí eu comecei nessa luta. Eu quero ser empresário para ajudar a igreja. Porque eu vi, quando me convidam para ser pastor, eu via a história dos pastores na época, deixava muito a desejar. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar para ser empresário e vou me ocupar em ajudar então os pastores reformados, para lhes dar uma vida mais condigna, para uma pessoa que trabalhou para a igreja e na fase final não é tido nem achado. Eu não gostava disso. Então comecei a fazer minhas vendas. Em 90 fui para o Brasil. O Brasil, quando cheguei, me roubaram meu dinheiro. Voltei. Muito mal. Aí comecei com a luta. Vai fazer o curso de teologia. Não. O tempo foi passando. Apareceu um pastor brasileiro, o pastor Vilela. Fiz o pedido, porque a minha paixão era ir fora lá estudar muito bem. Ele aceitou fazer suportar meus encargos, mas a minha liderança na altura não aceitou. Com desconfiança, se eu fosse, eu iria abandonar minha família, porque na altura já estava casado, já tinha filho, enfim. Certo. Aí passou essa oportunidade. Continuei com as minhas vendas, eu só estou a vender e estou a trabalhar na igreja, estou a vender e estou a trabalhar na igreja. O convite foi feito, eu não conseguia, então, sair dessa para ir fazer o curso de teologia. E aí o tempo passou. Depois que o tempo passou, então começou novas aventuras. Fui para Portugal fomos para a Espanha, numa excursão, mas ao mesmo tempo também, eu assim, meu lado de empresariado não deixei, porque estou lá, passamos para Sevilha, Algeciras, depois fomos para Ceuta, assim, fiz as compras, vim. Quando cheguei em Luanda, vendi, não tive sucesso. Isso foi em 96. Em 98, então, eu vou para Zimbábue. Eu trago algum negócio, na altura eram reagentes. Comecei a vender, vendi. Alguns reagentes foram deixados a crédito, até hoje não fui pago. Isso em 98. Então, estou a ver que não vai dar. Aí surge o maior sonho, a maior aventura. Então eu vou para a América. Lá na América eu disse, pronto, então aqui já é o país dos sonhos. Aqui você pensa, realiza e tudo acontece. E comecei a labutar. Me convidaram para fazer curso de teologia. Eu disse, o curso de teologia fica em segundo lugar. Primeiro vou fazer meu curso, que vai me permitir ser empresário. Depois, então, faço teologia apenas para suportar, porque não vou ser ministro. Aí que eu vi que não é bom trocar as prioridades. Sim. Parece que o pastor estava relutante com o chamado. Exatamente. Pois é. Fui convidado muitas vezes. Aí apareceu uma oportunidade de fazer estudos teológicos em espanhol, à distância, a partir de Califórnia. Aí eu estava amanhã. Porque também os estudos teológicos eram muito caros. Eu dizia, não tenho dinheiro, depois também não tenho documento, enfim. Mas, entretanto, eu estava a estudar. Certo. Eu estava a estudar, porque eu estava a seguir agora a linha de enfermagem, já que com enfermeiro na América você tem um bom ordenado e então pode fazer alguma coisa para a humanidade. É aí que não consegui e eu então encontrei meu fim em 2007 e tive que ser levado num centro de imigrantes, onde eu passei 5 meses. Agora, situação surge aí, a grande pergunta: o senhor me chamou ou não para ser ministro? Então eu faço o voto. Se o Senhor me chamou para o ministério, então me liberta. Se o Senhor me libertar aqui, eu vou para a universidade e vou fazer o curso de teologia. E durante 5 meses orei como nunca eu tinha orado e talvez nunca alguém orou assim. Pode aparecer mais alguém que tenha orado. Mas para não ficar a lamentar, a me queixar e a criticar, não, eu achei melhor buscar a Deus. Quando encontrei o texto de Isaías 48, versículo 18. Eu estava quase frustrado, quase a cair na depressão. Estava estressado, angustiado, sem nenhum valor. E a ver meus amigos a zombarem de mim, porque eu iria vir como um cachorro. Então o Senhor me falou. Quando eu disse, mas essa Bíblia está fazendo o quê então? Nem essa Bíblia mesmo que eu tenho lido ao longo do tempo. Não, essa Bíblia que tem as promessas. Eu disse, bom, essa Bíblia, as promessas sim existem, mas não são para mim. Essas promessas são para outros.
E aí é como se fosse uma voz a me dizer, não, você nunca experimentou. Então eu abri a Bíblia e logo no livro de Isaías eu encontro o texto que diz, se tu prestasses atenção e guardasses os mandamentos, a tua paz seria como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Aí então eu pensei, eu vou guardar os mandamentos. Mas que maneira eu guardo os mandamentos? Então aí comecei a procura de Deus. E fiz a minha entrega total. Mas intencionalmente e com interesse de voltar na América. Toda a minha entrega é para eu ser considerado justo e voltar na América para estudar teologia na América. Assim, o Senhor me chamou para o ministério. Mas não aconteceu. Não aconteceu. Sim, muita oração, muita intercessão, muita entrega, mas fui chamado para Angola. Amém. Quando cheguei em Angola, então eu disse, pronto. Então o Senhor não me chamou para o ministério. Aí eu encontrei o trabalho como diretor administrativo e financeiro numa empresa de construção. Então eu comecei. Fomos para um Zeto, fazer as construções. Encontrei o povo, fiz a pergunta. Tem a igreja adventista aqui? Não, não tem. Então eu comecei a contar. 1, 2, 3, 4, até 11. Vocês aqui, querem a igreja adventista aqui? Queremos. Então vamos orar. Aí levantei minhas mãos, quando eu vi com muito fervor, levantei minhas mãos e fiz a oração e estabeleci a igreja no Zeto. As pessoas não conhecem a história do Zeto. A história do Zeto começa assim. Amém. Amém. Então aquele grupo que eu deixei, os encarregados de obra, disse, cuidem desta igreja. Então pensei, o meu desejo vai se cumprir. Eu vou trabalhar e vou prestar meu apoio à igreja. Amém. Então isso foi 2009. Em 2000, isso foi 2008, 2009. Nesse espaço de tempo, o senhor que trabalhava comigo, então congela o meu salário. Como? Em 2009, eu escutei que, olha, o seminário reabriu. Então, o meu desejo anterior nasce. Se bem que vim para Angola, que significa dizer que o Senhor não me chamou para o ministério, mas nesse momento desabrochou. Mas como que desabrochou esse sentimento antigo, chamado de muita gente? É quando um jovem, quando o pastor Hatsara faz as conferências nos coqueiros, fui assistir, encontrei um amigo, pedi-lhe uma boleia, eu estava sentado, entrou alguém e me disse, o senhor está aqui? Sim, estou aqui. Andas aonde? Eu tenho estado à procura. E ele começou a falar, o senhor não fez uma pregação lá na Igreja Central de Luanda? Sim, fiz. Olha, o dia que você fez a pregação, o teu rosto estava iluminado. E não fez mais a segunda vez? Sim, fiz. Olha, no segundo dia, quando você fez a pregação, o teu rosto estava iluminado. Então o mano que me deu a boleia disse, sim, esse mesmo é teimoso. Já lhe falamos muitas vezes para fazer o curso de teologia, ele está sempre a negar. E aí eles começaram a falar. Mas aí o tal moço fala de alguém que era colportor em Cabo Verde e fez muito dinheiro. Eu disse, bom, então eu vou ser colportor para fazer muito dinheiro. Entretanto, então, eu fiz o somatório. O chamado que me foi feito quando eu era jovem na Igreja Central. Na Igreja Central de Luanda. O chamado que me foi feito na América, muitas vezes me chamaram. E essa história desse rapaz, e os comentários dele, e agora o que está acontecendo comigo na empresa, certo. Então eu vi, não, o senhor está a chamar. Então eu decido fazer o curso de teologia. Mas quando eu despertei, já tinham feito os exames, e então chamo para o senhor que vinha testar os alunos, ele já estava de volta. Ele disse, olha, mas pronto, como você é conhecido, se a tua direção ainda aceitar, pode me encontrar no AMBO, nós vamos te dar uma possibilidade. Porque eu fui funcionário da ADRA, e o OBA que veio fazer era meu colega, então me conhecia muito bem, e pronto. Mas então eu tinha responsabilidade. Não podia abandonar a responsabilidade num mês. Certo. Eu fiz o plano. Bom, como também não tenho dinheiro, então vou fazer a poupança o ano 2009 todo, pelo menos em 2010, então eu vou fazer a minha formação. É exatamente nesse 2009 que eu estou a fazer o plano de fazer a poupança, em que o senhor congela o meu salário. 8 meses de serviço não me pagou. E não tenho dinheiro para ir no seminário. Aí surgiu o momento. Então eu vi e faço uma carta a dizer que, olha, já não vou poder continuar. Eu tenho que ir fazer curso de teologia. Quando chegou o momento, então eu fui pedir à igreja. A igreja, eu quero fazer teologia. A igreja negou.
A igreja disse, parece que o senhor não está a ler bem o documento. O documento está a dizer, requisito para o curso de teologia. 18 anos a 35 anos de idade. E o senhor já está acima disso, então nós aqui não podemos ter credencial. Se você quiser, vai à missão. Aí então comecei já a ficar amargurado. Começou a surgir minha angústia. Que quando cheguei no Zepirão, olhei para o céu e disse, agora vou morrer. Por quê? Quando eu tinha idade, não tinha fé suficiente. Negava, certo. Para fazer curso de teologia. Agora que tenho fé para fazer curso de teologia, a idade já não me permite. E olhei para o céu e senti a amargura de espírito. Então fui a correr para a missão. Encontrei o presidente da missão. Na altura era o pastor presidente Dinis Coachila. Pastor Dinis, ele ficou assustado. É o quê? Eu disse, não, eu tenho um problema. Qual é o problema? Eu quero fazer teologia, mas... E o que lhe impede? Não, a igreja não aceita que eu faça. Por quê? Questão de idade. Estou acima da norma. Ele disse, não, nós vamos te dar a possibilidade. Você pode fazer, porque você é conhecido. Conhecemos os teus feitos, o que você já realizou. Não, isso te qualifica para você fazer trabalho. Esteja tranquilo. Porém, é na tua própria conta. Nós não temos dinheiro para você. Eu disse, não, eu só quero que me autorize. Está autorizado. Então volto para a igreja agora. Igreja, já consegui o permit para a teologia. Então faço uma carta a pedido de patrocínio para a igreja. No dia da aprovação, a igreja negou patrocinar-me por questão de idade, dizendo que tinha muita família, a idade estava de cima, não ia produzir. Então a minha carta que eu fiz, um dos membros que estava presente disse, então, mas se vocês não podem patrocinar o velho porque já é velho, então, mas tem um jovem que está aqui. Essa carta dele pode servir para esse jovem. E então a igreja anuiu. Quer dizer, para dizer o seguinte, minha vida sempre foi para beneficiar outras pessoas. Nasci para ajudar. Nasci para ser uma bênção para as pessoas. Eu posso me prejudicar em prol dos outros. A minha vinda a Angola é porque eu ajudei alguém. Alguém que eu dei estudos bíblicos e depois de um tempo estava fora, não tinha casa, não tinha trabalho, não tinha nada. Veio bater a minha porta. Todo mundo negou. Agora eu estava numa situação. Eu dei-lhe estudos bíblicos. Falei-lhe de Deus que ama. Agora ele estava numa grande necessidade. Se eu fecho as portas, minha pregação não teria nenhum valor. Então eu deixei ele entrar. Quando deixei eu entrar, aí entrou toda a calamidade que me levou até Angola. Tudo por causa do outro. Por causa de beneficiar alguém. Muitas vezes sou afetado por causa de ajudar alguém. Então, a minha carta beneficiou um menino. E eu fiquei assim. Mas aí então, quando eu estava na América, eu li a história de Abraão. Gênesis capítulo 12. O chamado de Abraão. Tinha 75 anos. Era mais velho. Essa idade é de aposentadoria no século XXI. Mas foi a idade do chamado. Quando eu li, o meu coração estremeceu na altura. Como então? Será que vou ser chamado mais velho? Fechei a Bíblia. Quando cheguei aqui, não tenho dinheiro, não tenho nada. Veio o desejo de fazer algumas cartas para pedir patrocínio, mas fiz as cartas. Mas olhei na cara dos amigos. Aqueles amigos que eram amigos, eu vi mesmo. Não. Mas então tem a minha idade. Os outros têm, eu não tenho. Fiquei envergonhado de pedir patrocínio. Aí a minha prima disse, mas por que você não está a distribuir as cartas? E contei o cenário. Eu disse, dê-me as cartas. E ela pegou as cartas e distribuiu nos irmãos. Somente uma pessoa respondeu. A outra pessoa, eu entreguei pessoalmente. Nunca vi a alegria de um homem a quem você faz o pedido. A dizer assim, eu já esperava que você me pedisse. Estava à tua espera. Eu vou te patrocinar o curso todo até terminar. Amém. Amém. Então, no dia da minha partida, minha mãe me deu 20 mil kwanzas. Minha prima e minha tia deram também 20 mil kwanzas. Cada uma deu 10. Minha mãe, como era velhinha, eu devolvi os 20 mil da minha mãe. E então, entreguei os 20 mil da minha tia, dei 10 mil à minha esposa e 10 mil para mim. Como que isso aconteceu? Na noite anterior, agora volto a ler a história de Abraão.
A história de Abraão estava agora no capítulo 22. Abraão aqui é convidado, é chamado por Deus para ofertar o seu filho, sacrificar seu filho. E Abraão, naquela agitação toda, obedece à voz de Deus, até no Monte Moriá, até ao ponto de matar o seu filho. Quando levanta o cutelo para matar o filho, ele escuta a voz do Senhor. Abraão, Abraão, não mates o seu filho. Entretanto, já sei que mataste o teu filho. Todas as promessas que foram feitas a ti agora se cumprem a partir de hoje, porque foste obediente. Amém. Eu disse, pronto, eu vou avançar pela fé, porque afinal tem que partir, tem que ser pela fé. Não tem dinheiro, não tem nada, eu vou partir. Então, com 10 mil quando eu parti, esse homem que assumiu, depois me deu também o dinheiro, e que só pagou 2 vezes e morreu. Quando ele morre, começou o cenário. Já estava no bongo, estava no ambo. O povo todo ficou muito feliz. Encontrei os amigos, os pastores já antigos, que trabalham comigo na JA. Nós fazemos do JA nossa empresa. Então o povo ficou contente e aí estava eu, adulto, com família, sem dinheiro, somente com a fé. Aí começou a minha labuta, mas quando eu estava a fazer os planos de viajar para a Europa, queria ir para a Holanda, Portugal, meu pai me dizia, você é rico, não se preocupe. Mas eu dizia, pai, onde está a riqueza? Quando viajei para a América, falei, pai, estou a viajar. Está bem. Mas quando fui, ele disse, pai, agora vou para o Ambo, eu vou fazer curso de teologia. Aí ele disse, é isso que eu esperava. Vá com a bênção do Senhor. Amém. Aí onde você for, vai encontrar teus irmãos, vai encontrar tuas irmãs, vai encontrar teu pai, vai encontrar tua mãe e receber a bênção paterna. E assim eu entrei no curso de teologia em 2010. Então, certeza do chamado é que me acompanha até hoje por causa da promessa. Amém. De Abraão, capítulo 12, Abraão 22, que me assegurou. E Êxodo 33, quando eu estava na amargura, o Senhor me apareceu e disse, eu ouvi o que disseste, porque te conheço por nome e achaste graça dentro dos meus olhos. Então isso aqui me motivou a fazer nesse caso eu tinha que cambiar já das minhas ideias malucas. Porque quando cheguei na América eu queria ser, antes até, aqui mesmo eu queria ser piloto. Queria ser, primeiro já era ser doutor, médico, depois queria ser empresário, depois queria ser advogado, queria ser piloto, queria ser empresário, ser rico, enfim. Quando cheguei na América fiquei perdido, é muito curso, muitas oportunidades. Fiquei maluco. Vou fazer que curso então? Aí comecei, vou fazer economia, vou fazer contabilidade, vou fazer o curso social. Meu amado, então eu desejei muito, quase desejei tudo, não consegui tudo, mas agora tenho tudo. Amém. Amém. Hoje eu não sou piloto. Se eu fosse piloto, só ia voar com um avião. Mas agora eu posso voar através de ondas magnéticas. A minha voz agora voa. E o mundo inteiro está a ouvir a voz. Amém. Não sou mais economista, mas já fui diretor de mordomia. Sabe muita gente. Amém. Não sou médico, mas agora sou da palavra, que uma oração só cura muita gente. Amém. É assim a minha história. Há muita coisa por se dizer, mas o tempo está contra nós nesse momento. Na verdade, teremos uma outra oportunidade em que vamos ter o pastor para a segunda parte dessa história. Muito obrigado. E, na verdade, pastor, aqui eu acabo por perceber que tudo que o pastor queria ser, todo o sonho que tinha, foi resumido em Exatamente. que o pastor, na verdade, estava a fugir da princípio. Exatamente. Exatamente. Então, é realmente uma bênção. Sim, sim. Nós estamos a caminhar para o fim desse programa, mas como dissemos, teremos a segunda parte. Exatamente. Esta é só a introdução, estimado ouvinte, é a introdução para que você possa então conhecer a história desse grande homem de Deus, e você bem acompanhou como foi o seu percurso aqui de missão. Mas agora, pastor, antes mesmo que terminássemos, não é? Que deixasse uma palavra de apreço
e sobretudo de conforto para quem está a fugir da missão, vamos assim dizer. Porque não somente para quem está a ser chamado para ser pastor, mas me refiro mesmo ao estimado ouvinte que é cristão, mas que está a fugir dessa missão de partilhar a mensagem, não só, porque somos todos missionários. Exatamente. Se me perguntasse o dia de ontem, eu ia dizer, não, todo mundo tem que ser pastor. Mas essa pergunta, como já foi feita hoje, Certo. eu sou o motivador de toda pessoa a ser obreira. Então, você pode ser pastor, assim como você, a manejar essas máquinas. É só ser fiel. Amém. O que Deus quer é ser fiel em toda a área da vida, como médico, como engenheiro, como professor. É somente ser fiel, ser obreiro. É tudo que Deus espera de cada um. Aqueles que existam de trabalhar para Deus, bom, não sabem também, né? Às vezes tem que passar também por essas e o próximo programa, quando eu vier, vou vos interpretar o nome Jeremias. Amém. Para as pessoas entenderem muito bem. Mas não é necessário. Eu gostaria que ninguém repita mais a minha história, porque às vezes tenho remorso por causa do tempo que eu perdi. Entretanto, Deus me deu essa possibilidade. Então eu redobro o esforço. Amém. Vou fazer pouco tempo, mas vou fazer o mesmo tempo. Amém. Então, para quem me escuta, eu espero que abra o coração, deixa Jesus Cristo entrar, permita que Ele faça uma revolução e que te dilate os olhos para ver as maravilhas da lei do Senhor e ver a beleza de servir a Deus de todo o coração. Amém. 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 Agora então, estimado ouvinte, nós agradecemos pelo carinho da sua audiência, agradecemos ao pastor por essa disponibilidade. Estará conosco numa outra edição para então você ouvir já, né, acompanha aqui o percurso de como tudo começou, e numa outra edição vai então contar-nos aqui todo o percurso atual da sua missão. E, estimado ouvinte, o pastor vai orar para si. Preste a máxima atenção e nós voltamos na próxima edição com mais uma história de missão. Fique com a oração. Pai Santo, nesta noite nós te damos graças pela tua infinita misericórdia, pelo teu grande amor e compaixão. Foi do teu agrado, Pai, nos ter chamado das trevas para a tua maravilhosa luz. Foi do teu agrado nos ter feito um segundo chamado para te servir de todo o nosso coração. Oramos para que o Senhor Jesus continue acendendo a chama do reavivamento e da reforma espiritual da verdadeira piedade a todos os teus filhos espalhados em todo o mundo. Aqueles que nos escutaram nesta noite, Senhor Jesus, abra os seus olhos. Ajude-os a entender que o melhor lugar é servir a Jesus. Onde quer que esteja, que o Espírito do Senhor venha presidir cada vida que há de ouvir esta experiência, e que prepare cada ouvinte a herdar o reino dos céus. Rogamos esses favores na certeza que o Senhor ouviu o nosso clamor. Nos méritos do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado.
minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Histórias de missão. O percurso de missionários, testemunhos de milagres e vidas transformadas. Histórias de missão.